Estamos de volta. Aqui nos estúdios da TV Pajuçara, eu recebo o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Deputado, esse ano a eleição tem um aspecto diferente com a instituição da Federação dos Partidos. Qual a sua opinião a respeito? Tudo o que nós votamos esse ano e no ano passado e anos atrás, com relação, por exemplo, a cláusulas partidárias e a diminuição de partidos políticos, é no intuito de nós termos no Brasil partidos mais orgânicos, uma menor quantidade de partidos, para que o eleitor vislumbre claramente em qual área daqueles partidos de atuação ele se identifica. Partidos mais à direita, mais à esquerda e partidos de centro. Mas bem delimitado, Flávio. Isso tem sido um esforço muito grande do Congresso em fazer com que isso aconteça. Nessa eleição, a nível nacional, nós já não teremos coligação, o que existiu na eleição passada, nas eleições municipais. A federação é uma alternativa que já tinha sido aprovada lá atrás e não tinha sido implementada com relação a situações de que partidos com identidade muito parecidas, com um programa pragmático também muito próximo, possam se juntar de maneira mais concisa durante 4 anos. Né? Eles fazem a eleição juntos e não se separam como uma coligação. Eles terão que conviver e viver dentro do Congresso Nacional como um bloco partidário. Isso é um primeiro passo para uma fusão lá na frente. Daqui a pouco você vai se identificando, vai ajustando seus parlamentares, de modo que possam constituir na frente um partido só. Ou seja, além de dar uma oportunidade para quem não quer se fundir agora, é uma intermediação, é um meio caminho para que na frente você possa fazer com que essas federações possam virar fusões e aí sim diminuirmos mais ainda a quantidade de partidos. Nessas eleições, nós acreditamos que entre 14 e 15 partidos, nas eleições de 26, 8 ou 9 partidos sobrarão no país se essas cláusulas de barreira e a legislação vigente continuar da mesma forma. Mas a federação, pelo menos na minha opinião, me parece que incentiva muito a infidelidade partidária, ou não? Infidelidade? Infidelidade. Infidelidade, não. Por conta de os acordos que são fechados, a formalização das federações em nível nacional, muitas vezes não são cumpridas nos estados, não é cumprida nos estados. Com relação ao bloco partidário, Isso. Sim. O problema que você quer dizer, eu acho que é a verticalização, é um problema brasileiro ainda das divergências e dificuldades, diferenças regionais muito fortes. Né? Por exemplo, você tem a federação feita entre PT, PV e PCdoB. Nos lugares eles puxam a fila, eles têm os candidatos majoritários, em outras não. Aqui se juntam com o MDB, por exemplo, em outros lugares com outros partidos. Essa verticalização, ela realmente tem dificuldades ainda no Brasil, mas isso é fruto dessa quantidade excessiva de partidos. Quando isso, Flávio, for filtrado pela cláusula de barreira ou pela permanência da não coligação ou pela aproximação das federações, por exemplo, o PSDB com o Cidadania, eles se fundiram, mas eles têm várias coligações nacionais que eles compõem. Então, nos estados, ainda com a não obrigatoriedade de verticalização nacional, isso acontece, mas isso não incentiva, ao meu ver, a infidelidade partidária. São questões locais. Por exemplo, o PSB no estado de Alagoas, muito dificilmente vai estar junto do PT. Muito dificilmente vai estar junto de partidos que têm uma composição nacional, por causa da realidade local. Não é? Hoje, ainda o quadro é que as pessoas, os políticos, as personalidades, é quem puxam os partidos. Todas essas modificações que nós estamos implementando para daqui mais 4 anos, os partidos é quem vão ser importantes e as pessoas é quem vão fazer parte deles. Mas hoje ainda não, então a gente tem que sair fazendo essa transição com muita tranquilidade. Como é que o senhor avalia o atual momento político aqui no Brasil? Olha, nós já falávamos disso há 8 meses. Nós sempre dissemos que não haveria terceira via, não tem possibilidade de, com essa polarização política que existe entre os dois grupos, nós tivéssemos uma terceira via. Eu tenho uma análise muito clara de que o Brasil, hoje, economicamente, está no caminho certo. Nós enfrentamos 2 anos de pandemia sanitária muito forte.
Nós temos o rebote da pandemia sanitária, nós temos que é a pandemia econômica, né, com a desglobalização. As empresas sofreram muito com os lockdowns mundiais e aí tiveram que trazer para perto das suas matrizes as suas mão de obra, as suas matérias-primas, as suas fábricas. Então, isso dá inflação, não é? Você imagina uma Nike produzindo camisa no Vietnã, quanto é a mão de obra lá, e a Nike produzindo camisa nos Estados Unidos, quando é a mão de obra. Então, há um processo inflacionário mundial por efeito da pandemia. E depois a guerra da Ucrânia com a Rússia, que refletiu no mundo e reflete no Brasil. Tudo isso junto, o cenário a médio prazo, Flávio, eu posso lhe assegurar que com o Banco Central independente, com todas as mini-reformas que nós fizemos, com as reformas que nós fizemos, com as que estão prontas para votar, com o encaminhamento, o Brasil é um país que vai diminuir a taxa de inflação já esse ano. O Brasil é um país que tem taxa real de geração de emprego formal em crescimento. O Brasil é um país que vai ter um crescimento em 23 diferenciado do mundial. Agora, no cenário político, duas figuras que nem sempre agradam a todo mundo e que eu entendo, numa visão muito própria, que já falei isso diversas vezes, que mais para frente o eleitor vai votar não nos candidatos, mas vai escolher o que cada um representa, o que cada candidato representa de modelo. Então o eleitor ele vai fazer essa escolha, seja no Nordeste, seja no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste, o que é que representa o candidato A e o que é que representa o candidato B para o modelo de Brasil que você deseja. Deputado, para muita gente, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário maior, né, ele tem desequilibrado em favor dele próprio a questão da harmonia e da independência entre os poderes. O que é que o senhor acha a respeito? Olha, nós temos lá uma função muito dura, muito árdua e às vezes mal compreendida. A Câmara dos Deputados, ela é feita numa pluralidade de pensamentos e de partidos muito grande. E você é eleito por um determinado grupo, mas depois você é presidente da Câmara como um todo. A gente tem tentado e trabalhado muito para que essa harmonia dos poderes não se dissolva, não tenha nenhum tipo de ruptura, que os poderes se autocontenham dentro dos seus limites. O problema é que com o desgaste que a política sofreu nos últimos anos, com a judicialização da política em várias situações que se concretizaram e outras não, a política foi recuando, o Poder Legislativo foi recuando nas suas atribuições e quando um recua, não tem espaço vazio em Brasília, o outro avança. Então, houve sim uma hipertrofia do Poder Judiciário, houve uma hipertrofia do Poder Executivo e houve uma atrofia do Poder Legislativo. Então, nós estamos voltando para os nossos lugares, nós estamos conversando e dialogando para que essas situações elas diminuam. Com mais facilidade, com mais dificuldade, não é? É preciso que a gente defenda o que eu sempre defendo, a autocontenção institucional de cada poder. É isso que vai dar o equilíbrio, Flávio, para que a gente não tenha versões, factóides, histórias que a gente tem que enfrentar em qualquer viagem que vai representando o Brasil no exterior e que o Brasil não respeitará o resultado das eleições, de que as instituições são frágeis, de que a democracia corre risco. Isso não acontecerá no país. O Congresso Nacional não compactuará com nenhum tipo de previsão de não exercício da democracia e de não respeito às instituições e ao resultado das eleições. Então, nós temos que trabalhar sempre para que o processo seja o mais transparente possível, mas dentro do aspecto do respeito às linhas constitucionais. Então, nesse caso, é importante que todos os excessos que aconteçam entre os três poderes em Brasília, eles tenham sempre uma margem de negociação e de conversa para que essa elasticidade democrática seja sempre mantida. Deputado, dentre os temas que têm sido discutidos atualmente em Brasília, na área da economia, né, é a questão das alternativas energéticas. E uma que surge com bastante ênfase, mas ainda está precisando de mais respaldo, até inclusive político, é a questão da energia solar. Aqui em Alagoas, por exemplo, ainda é uma questão muito incipiente. Qual é o entendimento do senhor em relação ao posicionamento da Câmara e do Senado com relação a esse assunto? Olha, nós temos essa preocupação.
Na minha visão, o Brasil ele vai ser um player muito importante nessa mudança geopolítica mundial, né? Aqui nós temos as maiores reservas minerais do mundo, aqui nós temos as maiores reservas florestais e vegetais do mundo, aqui nós temos a maior capacidade mundial de geração de energia limpa, seja solar, seja eólica. Nós temos aí todas as condições dos combustíveis renováveis, como o álcool, como a biomassa, como o biodiesel. Então, há um avançar de legislação nesse sentido. O Nordeste vai avançar muito, por exemplo, com as eólicas offshore. Nós temos capacidade de instalação na costa do Nordeste e ali um pouco em Santa Catarina, de construirmos parques eólicos offshore de capacidade igual a 7 Itaipus e uma capacidade enorme de geração de energia solar. Então, isso vem avançando. É lógico que elas são energias que precisam, né, de energias de base para dar suporte, principalmente para as indústrias, mas são alternativas limpas, alternativas renováveis, alternativas no sentido de um mundo que trabalha sempre para inovações com respeito ao meio ambiente, que o Brasil largará muito na frente. E isso causa ciúme. Isso tem reflexos e posições de embargos econômicos, de narrativas, mexe com muitos interesses. Então, nós temos aqui ter muito foco, muita fé, não baixarmos a guarda. Dados que fazem análise, por exemplo, de que os 7 países que constituem ali os BRICS ou que fazem parte dos emergentes, hoje geram muito mais riqueza e têm um PIB muito maior do que o G7, por exemplo. Então, respeito, o Brasil precisa pedir, ter, exercer, né, com plenitude, respeitando os acordos internacionais, respeitando os contratos, mas trabalhando muito. E aí é onde eu digo, o Brasil ele avançou muito nos últimos anos, ele melhorou muito o ambiente com relação às privatizações, o ambiente de novos negócios, a captação de recursos estrangeiros para a infraestrutura. Nós acabamos de votar um projeto PL 4188, que vai fazer com que muito capital estrangeiro venha para investir aqui no Brasil, com algumas facilidades de investimento e previsibilidade e, principalmente, Flávio, segurança jurídica. Deputado, surpreendeu muita gente uma questão local, uma questão política local. O distanciamento político entre o senhor e o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor. O que é que houve de fato? Olha, na política, já diziam os mais sabidos e sábios, que você nem pode estar muito próximo que não possa se separar, nem tão longe que não possa se juntar. Mas, politicamente, a minha posição em Alagoas sempre foi muito clara. Eu nunca tive uma posição de aliança política com a família Calheiros. E já conversei isso nos meios políticos, todo mundo sabe do nosso posicionamento. Eu faço uma política de uma maneira mais harmônica, mais conversada, mais negociada, me preocupo com o meu Estado, me preocupo com o desenvolvimento. Eu venho de uma família o tronco chamado Benedito de Lira, que não tem herdeiro, não herdou nada de ninguém, teve que construir tudo na marra. E nessa composição, uma coisa bem clara que você pode voltar 2 anos atrás, houve uma aliança minha com o Marcelo, a quem eu respeito, não tenho nenhum problema pessoal com o Marcelo Vitor, presidente da Assembleia, e nós decidimos ali fazer uma junção para apoiar o deputado Davi Davino para prefeito de Maceió. Nós juntamos os grupos e foi uma campanha bonita, uma campanha leve, uma campanha que merecia ter ido para o segundo turno. Por uma contingência ou outra, só tem vaga para 2, mas os 3 foram muito bem votados. O desenho para 2022 era muito parecido. Havia uma dificuldade política do governador de então, o ex-governador Renan Filho, que se dissolvia as suas alianças de muito tempo, com a saída do vice-governador para prefeito de Arapiraca, todas as perseguições que o ex-vice-governador sofreu para ser candidato, todo aquele quadro político, você arrepia a classe política. E aí eu queria te dizer, o que houve na realidade foi que o alinhamento posterior ao candidato escolhido pelo presidente Marcelo com o ex-governador e no Estado o Partido dos Trabalhadores nos forçou a ter uma posição de antagonismo, porque não era o nosso acordo político fazer parte dessa aliança. Uma rápida pergunta que exige uma resposta rápida também. O senhor já é candidato à reeleição como presidente da Câmara? Não, eu sou candidato, pré-candidato à eleição de deputado federal, que é uma condição para exercer qualquer cargo na Câmara. Lógico que eu tenho
a legislação que me permite, não é? Mas são N fatores, conjuntura muito distante disso. É lógico que um presidente da Câmara reeleito deputado federal, ele fica ainda de outubro até fevereiro no cargo, quando é a renovação, recebendo, conversando, dialogando, tanto com os deputados federais eleitos como com o futuro presidente. Ok, muito obrigado pela presença, deputado. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenha um ótimo final de semana.